Neste vídeo eu vou te mostrar 4 empresas que vão ser ótimas para investir no ano de 2025 e que podem superar qualquer crise. Essas são empresas que são perenes, que vão sobreviver durante qualquer tempo, inclusive durante qualquer tipo de crise que houver. Para essas empresas eu pensei tanto nos indicadores dela, para pegar empresas que tenham indicadores bons, que mostrem coisas boas, quanto empresas que realmente podem sobreviver a qualquer tipo de cenário, que independente do que aconteça, elas continuem vivas. Então, juntando esses dois cenários de pegar empresas que são boas pagadoras de dividendos, que crescem com consistência e que ainda mais elas sobrevivem independente do cenário, tipo avanço de inteligência artificial, guerra, qualquer coisa desse tipo que elas vão avançar, você vai ter a receita do sucesso. E ainda mais, eu não vou apenas te mostrar essas empresas, eu vou também te mostrar como você consegue aprender a analisar esses indicadores para você mesmo conseguir achar por conta própria essas empresas. E eu vou fazer isso com você aqui mostrando um exemplo muito prático, que no caso esse exemplo que eu vou mostrar aqui vai ser o de uma padaria. Eu vou te mostrar, vou fazer todas essas analogias de todos esses códigos, esses indicadores, o que cada coisa significa com um exemplo muito simples, que eu te garanto que até hoje você só não aprendeu porque não teve quem te ensinasse da maneira adequada. E essa pessoa vai ser eu. Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar de maneira muito fácil como você vai conseguir analisar qualquer empresa. Você vai ver esse vídeo e já vai sair daqui analisando qualquer empresa. Tá, a gente tem que ir pro básico. Vamos pegar aqui o exemplo de uma padaria, ok? Uma padaria simples que vende pão. Somente isso, vai ser algo muito simples de você entender. Tá, eu vou estar compartilhando aqui a tela do meu computador para você ver também e já deixei algumas coisas pré-escritas aqui. Primeiramente, vamos para o faturamento, a gente vai etapa por etapa, pode ficar tranquilo. Vamos aqui para o faturamento. Vamos descobrir quanto a nossa padaria vai faturar. Neste exemplo, você vai ser dono de uma padaria e essa padaria não depende de você, você é dono dela, mas ela trabalha por conta própria. Tá, o que é que a padaria vende? Vende pão. A quanto que ela vende esse pão? Eu vou colocar aqui, esse valor já está escrito aqui, mas ele estava com a letra branca, para justamente ficar escondido. Vou colocar agora a letra preta. Você vende cada pão a R$ 1,50. Só que essa padaria, ela vende vários pães, uma pessoa compra 2, outra compra 5, 10, 20, enfim. No final do dia, em média, essa padaria vende 500 pães por dia. Tá, e quantos dias ela trabalha por mês? Ela vai trabalhar de segunda a segunda, porque no domingo a padaria também abre, então vão dar 30 dias no mês. Ok? Quanto é que essa padaria vai faturar no total? Vou pegar a calculadora aqui para não fazer no Excel, para ficar o máximo intuitivo e você entender de uma vez por todas. R$ 1,50 cada pão, vezes 500 pães por dia. Por dia, ela vai faturar R$ 750. Vezes 30 dias no mês, ela vai faturar um total de R$ 22.500 por mês, ok? Vou só revelar um número aqui que já estava escrito. Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Esse vezes esse vezes esse. Enter, 22.500. Então, a gente já sabe que nossa empresa fatura R$ 22.500. Esse é o faturamento dela. Esse é o primeiro dado que vai mostrar em qualquer site. Tá, o segundo, o que é o CPV? É o custo para vender. Isto que significa CPV. No caso desse nosso exemplo, o que é que a gente vende? Pão. Tá, qual é o custo que a gente tem para vender o pão? É o de fabricar o pão. Mas nesse custo vamos descer não tanto ao detalhe de tudo, vamos simplificar para a parte do pão somente, não da mão de obra e essas coisas por enquanto. Quanto é que custa para fabricar o pão? A gente precisa comprar massa, comprar óleo, enfim, alguns outros custos. Vamos somar eles aqui. Para cada pão já foi calculado previamente e você já tinha isso na ponta do lápis que custava 70 centavos para produzir cada pão, ok? Então, na mesma lógica, se você vende 500 pães, você também tem que produzir 500 pães. Durante 30 dias por mês, então no total você vai ter um custo de R$ 10.500. Ok, então vamos colocar aqui R$ 10.500 de custo para venda. Ok? Então, se a gente tem R$ 22.500 de faturamento, ou seja, a gente vendeu esse valor em pães, e tem um custo para vender isso, um custo para produzir esses pães de 10.500, a gente vai ter o nosso primeiro lucro, que é o lucro bruto. Mas esse não é o lucro que você vai botar no seu bolso, ok? Por quê? Você vai ver um pouco mais à frente. Se a gente pegar 22.500 menos 10.500, a gente vai ter R$ 12.000, ok? Tá, agora vamos verificar as despesas operacionais. Como assim? Vão ser esses gastos aqui. A gente, digamos que nesse exemplo, a gente gasta com água, com luz, que vai ser pouco, e o gás.
Às vezes você vai ter um fogão ali industrial com gás, com lenha, ou às vezes é um elétrico. De qualquer maneira, vamos colocar aqui no exemplo R$800. Aluguel, você paga ali um ponto que é um pouco perto do centro, mas não tanto, fica perto de um bairro e não sei o que, você gasta R$1.500 de aluguel. Com funcionário, você tem 2 funcionários que paga a cada um 1.215. Ou enfim, que junto você vai ter que gastar com funcionário R$2.500. E por último, a taxa de desperdício que eu botei, que é 5% do faturamento, que vai ser o nosso maior custo. Aqui foi só um cálculo básico que depois você vai poder calcular de acordo com o tempo, você sempre vai ter essa base aqui. Digamos, eu faturo 10 mil, mas todos os meses eu tenho 1.000 de desperdício, então eu tenho por volta de 10% relativamente ao faturamento. Enfim, você vai ter isso aí na ponta do lápis. Vamos botar 5%, que no caso vai dar 1.125. Então, se a gente somar todos esses dados, a gente vai ter quase R$6.000 de despesas operacionais. Então, vou revelar aqui este valor. E aí a gente tem a primeira sigla estranha, que você pode não conhecer ela, mas ela é EBITDA. O que é isso? É o lucro antes dos impostos. Se a gente fatura R$22.500 e você gasta para produzir cada pão e tal R$10.500 para relativo a esse faturamento, você vai ter um lucro bruto de R$12.000, então te sobra R$12.000. Só que você tem 6.000 de despesas operacionais, então vai te sobrar lucro antes dos impostos 6.000, nesse caso ali ó, até R$75 a mais. E aí a gente vai para outros gastos, que eu vou colocar esses gastos como algumas taxas, alguns impostos, coisas pequenas, que vai totalizar R$1.000. Então, se o lucro antes dos impostos era 6.000 e você teve 1.000 de impostos, então vai te sobrar R$5.000. Tá, isso aqui seria como você deveria analisar de fora uma empresa, ok? Você vai perguntar para o cara, você tá lá querendo comprar uma participação nessa padaria, por exemplo. Então você vai perguntar para ele, quanto é que você fatura? Aí ele vai falar, 22.500. Qual é o custo que você tem, o CPV, o custo para produzir a sua mercadoria que você vende? Ou seja, o custo para venda. Ele vai falar 10.500. Aí você pensa, tá, ele tem 12.000 de lucro bruto. Você já anota isso. Tá, e de despesas operacionais, quanto é que você tem? Água, luz, funcionário, essas coisas. Ele vai falar, R$6.000. Aí você, tá, então sobra para ele, antes dele pagar imposto, R$6.000. E de outros gastos, ali impostos e essas coisas, R$1.000. Aí você pensa, tá, então de tudo isso, ele vai ficar e levar para o bolso dele R$5.000. Quanto é que essa empresa vale? Digamos, você quer pagar relativo a essa empresa algo como, sei lá, 10 vezes o lucro líquido dela. Só que esse 10 vezes é 10 vezes em anos. Então a gente vai pegar esse lucro líquido aqui, vai transformar em ano, vai dar R$60.000 de lucro por ano e a gente vai levar isso para 10 anos. Essa empresa, na sua teoria, no que você acha que vale, ela vale R$600.000. Tá, só que você quer comprar, sei lá, 30% da empresa. Então você vai pagar R$180.000 para ter 30% dessa empresa. É o que você acha justo. Tá dando para entender aí a lógica e os cálculos? E agora eu vou levar vocês para outra aba aqui do Excel que vai ter algumas pequenas coisas. O que seria esse investimento? É o valor que você está disposto a investir, o que ele está valendo no momento. Digamos que essa empresa atualmente no mercado, ela vale R$500.000. Eu vou até deixar esses quadradinhos para ficar melhor de visualizar. E como podemos ver, ela lucra algo em torno de R$5.000 por mês, o que dá um lucro por ano de R$60.000. Tá, qual é o Dividend Yield, que é a outra sigla aqui, que eu vou mostrar para vocês o que significa. Qual é o Dividend Yield dessa empresa? Isso não é nada mais, nada menos de o quanto ela lucra em relação ao valor que ela está valendo hoje. Digamos que essa empresa está sendo comprada e vendida ao quanto o pessoal avalia que ela vale por R$500.000. E ela lucra 60 mil por ano. Então, se a gente pegar o 60 mil dividido pelo valor que ela vale, vai dar 12%. Ou seja, ela lucra 12% todos os anos do valor dela. Se fosse 10%, você já saberia que em 10 anos ela se pagaria, entendeu? Até vou adicionar outra célula aqui para poder botar isso também, que é outra sigla chamada PL. O que é que significa esse PL? É a mesma coisa, só que ao contrário. Você vai pegar o valor dela e dividir pelo lucro dela. É o preço sobre o lucro, que nesse caso vai dar algo em torno de 8. Ou seja, a cada 8 anos essa empresa se paga apenas pelo lucro dela. Isso é bastante comum. E aí digamos que esse dividend yield aqui, ele pode estar um pouco
estranho, porque digamos que essa empresa, ela teve os lucros dela, mas ela não teve essa distribuição nos lucros, ela pode ter reinvestido durante muito tempo. E aí do nada ela solta ali muito dinheiro de uma vez, porque ela vendeu alguma coisa ou ela teve uma promoção e teve muito dinheiro em caixa e foi distribuído para os sócios. Então isso é considerado como os dividendos, ou seja, a distribuição de lucro. E aí isso vai poder fazer, tipo, digamos que a linha gráfica é assim e do nada tem uma explosão. Então, se você olhar apenas o último dividend yield, do dividend yield daquele ano que você tá, pode estar um pouco estranho aquilo e não condizente com a realidade. Então, o que é que os investidores fazem? Eles fazem o dividend yield dos últimos 5 anos para ele ter uma base e eles olham até o gráfico para ver se está um gráfico sempre crescente, se está estabilizado, como é que tá. Então, digamos que essa empresa teve 12% nesse ano, mas no último ano ela teve 11%, no último ano ela teve 10%, no último ano ela teve 13% e no último ano ela teve 16%. Ok, então se a gente pegar e fizer aqui soma disso aqui tudo, vai dar 62% em quantos anos? Dividido para 5. Então vai dar um dividend yield médio de 12%. Entendeu como é que funciona o racional aqui? Então se a gente fosse pegar essa empresa e fosse fechar ela hoje, a gente ia vender os maquinários, a gente ia vender, sei lá, o espaço, o prédio que ela está, a gente ia vender os quadros, a gente ia vender o balcão, as cadeiras, a gente ia vender tudo. Quanto de dinheiro a gente iria arrecadar? Digamos que a gente fosse arrecadar R$600 mil. E a gente já sabe que o valor de mercado dela é de 500 mil, como as pessoas avaliam essa empresa. Então, qual vai ser o P sobre VP? O que é P sobre VP? P, preço, VP, valor patrimonial. É justamente isso aqui. Se a gente vê que essa divisão dá mais de 1, quer dizer que essa empresa é boa para comprar. Por quê? Mesmo que ela venha a fechar, a gente vai conseguir muito dinheiro. Se você, por exemplo, sabe que uma cadeira, se você fosse vender ela, você ganharia R$1.000. E a pessoa te vende por 500. Ótimo negócio, porque você pode pegar essa cadeira, comprar por 500 e vender ela por 1.000. Então você vende mais caro. Mesma coisa uma empresa. Se tudo que está na empresa você fosse vender imediatamente, fechar a empresa e vender, fosse R$600 mil e a pessoa te vende por 500 mil, ótimo negócio. Então se sempre o P sobre VP for acima de 1, que é justamente o que a gente vai fazer aqui, preço dividido pelo valor patrimonial. Se ele tiver abaixo de 1, quer dizer que a empresa está sendo vendida com desconto. Se ele tiver acima de 1, quer dizer que a empresa está sendo vendida acima do preço que ela vale ou do que ela tem de valor patrimonial. E por último aqui, uma coisa boa de se analisar são as dívidas. Digamos, se essa empresa tiver R$1 milhão em dívidas, pô, então aí já fica pior o cenário, né? Porque é uma empresa que vale aproximadamente 600 a 500 mil reais ali em média. Está sendo negociada a 500 mil reais, mas ela tem 1 milhão em dívidas. Então, se essa não for empresa que gere muito dinheiro para ser tão arriscado você pegar uma empresa com uma dívida desse tamanho, não vale a pena. Bom, esse foi algumas coisas aqui que eu peguei apenas para mostrar para vocês como analisar uma empresa de uma maneira bem simples. Aqui esses são indicadores bem básicos que poucas pessoas realmente sabem. E agora a gente vai pegar exemplos reais. O primeiro exemplo que a gente vai pegar aqui para vocês vai ser Taesa. Tá, por que comprar Taesa? Taesa é uma empresa de transmissão de energia. Não importa se tem crise, blackout, IA, qualquer coisa. A energia tem que passar pelos fios. Ela tem receita fixa por contrato, não depende de vender mais ou menos energia, porque é algo fixo que está ali no contrato. Se ela, por exemplo, passar 1000 megawatts de energia no fio, ou passar 1 bilhão, enfim, qualquer tipo de número, é contrato. O serviço dela é passar a energia naquele fio e não vender a energia que ela vai passar. Então, ela é uma empresa que tem dividendos muito altos e constantes, e isso é ótimo. Se a gente for analisar aqui os dados dessa empresa, ela está sendo vendida, cada ação, isso não é o valor total da empresa, cada ação está sendo vendida a R$ 35,60, ok? O mínimo que essa ação chegou nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano. Pô, cara, eu gostei dessa camisa, viu? Gostei de gravar com ela. Quando o homem, ele se sente bem numa camisa, ele veste ela até ela ficar toda acabada. Eu gostei dessa aqui, viu? Vocês vão ver ela mais vezes no canal. Nas últimas 52 semanas, essa empresa chegou a valer R$30 e no máximo 36. E aqui a gente já vê o primeiro dado, Dividend Yield. O quanto que essa empresa ela se paga em relação aos dividendos dela, que é 7,7%. E ela já cresceu 12% em um ano. Isso o valor da ação dela. Aqui está o gráfico de preço da ação, ó, valeu já R$17, 21, 27, já chegou aqui, ó, valer 32, mas está bem até que razoável e estagnado esse valor. Por que é que ela cresceu bastante?
porque com a questão da pandemia as pessoas viram que tem realmente empresas que têm que ser perenes e sobreviver a crises, que foi a crise do que vocês sabem aí, o que aconteceu em 2020. Se a gente for aqui para os dados da empresa, Dividend Yield diz 7,7%, PL, ou seja, essa empresa, o preço dividido pelo lucro, ela se paga em 7 anos. Então, já mostra aqui para vocês que é algo bom. Mas como ela é uma empresa que ela é tão boa assim, o pessoal, muita gente investe nela, independente do preço que estão pagando por ela. Então, P sobre VP dela, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, acaba sendo muito alto, porque o pessoal bota o preço lá em cima, mesmo que o valor patrimonial dela esteja lá embaixo. Então, acaba sendo muito acima de 1. Aqui tem a dívida líquida da empresa, tem todos as informações, por exemplo, dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido, o preço que está sendo pago na empresa dividido pelo EBITDA. Vocês podem ver que essa é uma empresa muito boa. A margem bruta dela, tá? O que seria essa margem? A gente pega o nosso lucro bruto e divide pelo faturamento. Se a gente está lucrando 12 mil, quanto esses 12 mil é referente ao nosso faturamento? A gente sabe aqui, ó, 53%, a gente tem uma margem bruta de 53%. Mas e a nossa margem líquida? Ela é boa? Vamos analisar, a gente pega o lucro líquido e divide também pelo faturamento, 23%. O que é que significa isso? Quanto maior o número for, melhor, porque mostra que você pode ter uma boa margem de negociação, que, por exemplo, se você tiver uma margem muito estreitada e alguém concorrer com você, você não consegue descer o preço do seu produto. Agora, se você tem uma margem muito grande, tipo ali, você compra o produto por R$1 e vende ele por 2, você tem ali, ó, quase 100%, ou no caso seria 50%, né? Que o preço de venda do seu produto, 50% dele é apenas o custo e os outros 50% é sua margem bruta. Então, isso mostra que se você descer o preço do seu produto, você consegue ainda continuar competindo ali com as pessoas que estão próximas a você. Inclusive também a margem líquida. Se, por exemplo, dos R$2, 60 centavos é seu lucro líquido, representando aquele produto. Que no caso seria esse exemplo aqui. De 22.500 que você vende, 5 mil são lucro. Então, se você tirar R$1.000, ainda te sobra 4 mil, ainda tá muito bom isso. Então quer dizer que você consegue competir. E é justamente isso aqui, ó. Margem bruta dessa empresa, da Taesa, é muito boa, é de 63%. ROI seria o retorno sobre investimento. O quanto por ano essa empresa paga relativo ao investimento que você faz nela. Tanto na questão dos dividendos, quanto da questão de que ela se valoriza, 23%. Tem aqui, ó, sempre mapa de questão de distribuição de lucro. Enfim, tem algumas outras coisas, mas esses básicos ali você já consegue ver. Olha, lucro líquido, proventos, payout, ou seja, o quanto ela pagou relativo ao quanto ela teve de lucro e o quanto ela distribuiu. Mostra aqui, ó, ano após ano. Aqui mostra o patrimônio líquido dela, o quanto desse patrimônio ela tem de dívida, quanto ela tem em ativos circulante, valor de mercado que o pessoal está dizendo que ela vale e quantas ações ela tem. Se você for investir nessa empresa, não siga apenas a minha fala aqui, não vá pegar, só porque eu tô falando essas questões dessa empresa, não vá pegar eles simplesmente ir lá comprar sem nem pesquisar. Faça um estudo mais aprofundado, esse vídeo vai servir para você como base. Próxima empresa será a Itaúsa. Itaúsa é a holding que tem a Itaú, ou seja, não é a Itaú e sim, é uma empresa que representa ela. Também tem outras como Alpargatas, Copa Energia, Dexo e mais. Ela é de fatores fortes e variados, ela cresce devagar, mas ela está sempre gerando caixa e pagando dividendos, então é uma boa empresa para se investir. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, isso é o que eu faria, eu estou mostrando aqui para vocês como você deve analisar uma empresa. O valor de cada ação dela, R$11, o mínimo que chegou, o máximo, o dividend yield, ou seja, o quanto essa empresa se paga por ano e o quanto ela variou o valor da ação dela em 12 meses. No caso, vai ser este gráfico aqui. Ela começou valendo isso aqui e foi subindo até o momento de agora. Então, esse gráfico cresceu 30%. Vamos lá analisar novamente, só que dessa vez vai ser até mais rápido, porque né, a gente já conseguiu analisar bastante coisa na outra. Dividend yield, como eu já mostrei, 8,5%. PL, o preço sobre o lucro, ela se paga em 8 anos.
P sobre VP dela, novamente, ela é uma empresa muito boa, muita gente já vê ela, independente de tudo, independente do preço, o povo compra ela porque sabe que ela é boa. Então fica muito acima de 1 o P sobre VP. O preço sobre o EBITDA, dívida líquida dela, ou seja, a dívida dela é muito baixa, cara. A dívida dela é muito baixa, então isso é uma coisa muito segura. O ROI, o quanto essa empresa vai dar, retorno sobre investimentos, que no caso é Return on Investments. O quanto ela lucrou, o quanto ela distribuiu. Por quê? Porque ela reinveste em si mesma muito. O quanto ela lucrou em 2022, o quanto ela reinvestiu. O quanto ela lucrou, o quanto ela distribuiu. O quanto ela lucrou e ela não distribuiu em 2024 nem em 2025. Talvez isso aqui até não esteja atualizado. O patrimônio líquido dela, quantidade de ativos, ativo circulante, dívida. Ou seja, olha a dívida em relação ao preço dela, cara, é muito insignificante. Enfim, você pode dar uma analisada nela depois de maneira muito melhor. Próxima empresa será a Ed3, uma geradora de energia. Ela gera energia limpa, gera energia a partir das hidroelétricas, eólica e energia solar também. É uma demanda constante e crescente, até agora, principalmente agora com o avanço das inteligências artificiais. Também ela fornece energia para data centers, carros elétricos que vai vir no futuro, então é algo que você pode ter certeza que vai crescer. É um setor seguro e previsível. Vamos dar uma olhada nela aqui. Preço de cada ação, o preço mínimo em um ano, o preço máximo e o quanto ela dá de dividend yield. Por quê? Porque ela é uma empresa que não vai variar muita coisa. Então, realmente, ela vai pagar menos dividendo, mas em comparação, você pode ter certeza quase completa assim que seu dinheiro não vai cair. Dividend yield dela aqui, ó, baixo, como eu falei, ela se paga em 10 anos, mas o P sobre VP, ó, aqui eu achei um pouco ruim. Esse P sobre VP acima de 2, cara. O ideal tá abaixo de 1. Se você não conseguir, beleza, mas quase batendo 3, aqui eu achei meio, sei lá. Margem bruta dela, 53%. A margem líquida de 28%, então tá muito bom ainda assim. Por isso que talvez muita gente compre ela independente do preço. Retorno sobre investimento de 27%. Essa empresa é gigante, olha os números dela. 12 milhões de patrimônio líquido, tem 52 milhões em ativos, porque precisa investir muito para poder, né, ela gerar. Tem 25 milhões em dívidas. Mas ela tem em caixa 5 milhões de reais para fazer qualquer aporte em qualquer coisa. Então a dívida líquida dela teria ali por volta de 20, porque é 25 menos 5 igual 20. O pessoal diz que ela vale 33 milhões e ela tem 815 mil ações no mercado. E por último vamos para a Sanepar. Sanepar é querida de muitas pessoas. Tá muita gente aí, muitos youtubers inclusive falando dela. Porque é uma empresa de saneamento, cara. Saneamento nunca vai parar de ser investido, nunca vai parar de ser consumido. Independente da época, independente do tempo. O ser humano tem a simples necessidade biológica que é beber água. E também ter o tratamento de água. Então, pode vir inteligência artificial, carro voador, metaverso, mas a gente nunca vai parar de usar água e esgoto. É uma receita extremamente previsível, porque é com base na população. E como a população do mundo só cresce, nunca foi assim para decair, né? Apesar de recentemente a gente tá cada vez mais na questão de que existem muito mais idosos do que crianças, isso é até perigoso para a previdência social, mas enfim, isso é outro assunto, mas a gente sempre vai estar crescendo a população. Então a demanda vai sempre subir para a Sanepar, o que resulta em dinheiro. Tá, então vamos aqui, valor atual da cota dela, de cada ação, é de R$ 32 reais. O mínimo que chegou foi em 24, o máximo foi em 32 em um ano. Ela tem um dividend yield, porque ela é muito assim, ela não varia, então o dividend yield dela realmente, como é algo mais seguro, vai ser menor o dividend yield. Mas ainda assim, ela cresceu bastante em um ano. Se a gente for colocar aqui ó, no gráfico de um ano, tem as oscilações das sazonalidades, mas ainda assim ela cresceu bastante. Até me surpreendeu quanto ela cresceu aqui. Dividend yield de 4,7 PL, ou seja, a empresa se paga em 6 anos, mas tipo aqui ela cresceu um pouco também. Então seria um pouco maior do que isso. P sobre VP, ela está em desconto. Você pode ver aqui, ó, essa empresa está sendo vendida abaixo de 1. Então, se você pegasse essa empresa, comprasse e vendesse tudo que ela tem, você ganharia mais dinheiro. Então, olha a oportunidade. Preço sobre EBITDA, tem algumas outras coisas que você pode investigar direitinho o que cada coisa dessa significa, que eu não vou explicar agora para não tomar muito tempo. Dívida líquida muito baixa. Margem bruta, olha lá, 58%, enquanto a líquida 22%. Então, isso aqui tá muito bom. E ela se paga 14% ao ano. Ela tem um patrimônio líquido de 10 milhões
tem 19 milhões em ativos, dívida de 6, só que ela tem disponível 4. Ela tem disponível 1.4, então a dívida bruta dela, se ela fosse pegar tudo que ela tem em caixa para pagar a dívida, ela ainda ficaria com isso aqui em dívida. E o pessoal diz que ela vale 9 milhões. E ela tem 1,5 milhão de cotas. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado de verdade. Espero que tenham também aprendido de fato como analisar uma empresa, pelo menos essas questões básicas. Inclusive empresas que você vê aí na rua, você pode começar a querer calcular na mente ali quanto essa empresa vale, quanto será que ela lucra, de acordo com o movimento dela, de acordo com os funcionários, será que ele consegue pagar os funcionários, quanto sobra para ele. Então se eu fosse comprar essa empresa, fazer uma oferta para ele, vender uma porcentagem da empresa para mim, eu conseguiria comprar a X preço, ele venderia a X, será que isso é um bom negócio? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender muito mais sobre esse mundo. Então é isso, valeu, falou e fui. Deixa o like aí, hein?